Gente, bom dia, boa tarde e boa noite, qual seja o horário que vocês estiverem assistindo. Meu nome é Celso Lucas, eu sou professor de ciências, essa é a segunda aula que a gente está tendo, certo? E a gente vai estudar um pouco sobre a introdução ao estudo da física, certo? Os principais conceitos e a importância da física, que é uma ciência extremamente importante para o nosso dia a dia, certo? Eu vou falar para vocês mais ou menos uma breve revisão de tudo que a gente viu na aula passada, certo? A gente estudou um pouco sobre a metodologia científica, como ela existe, e os tipos de conhecimento. A gente falou sobre o conhecimento empírico, conhecimento religioso, conhecimento filosófico e o conhecimento científico, focando sempre mais no conhecimento científico, que é o foco da minha disciplina, certo? E como ele é objetivo, ele é claro, ele não leva em conta a subjetividade, ele é extremamente reducionista e ele é claro, e ele tem várias etapas, certo? O método científico ele é feito por etapas. As etapas são levantar uma hipótese, estudar as questões da hipótese, testar a hipótese, verificar os resultados da hipótese e depois chegar ao resultado ou à conclusão e compartilhar esses resultados ou conclusões, certo? A gente também viu muito sobre os outros tipos de conhecimento, né? Eu falei um pouco sobre o conhecimento empírico, sobre o conhecimento religioso, que é de grande importância também, que vai depender da fé de cada um, e sobre o conhecimento filosófico, que depende do raciocínio e do pensamento humano, certo? Então vamos começar essa aula? Então, existe uma área chamada de Ciências da Natureza, que vocês, quando forem em primeiro ano, vão ter essa área muito forte, que é dividida em Química, Física e Biologia. E Ciências da Natureza é o conjunto de conhecimentos usados para explicar fenômenos que ocorrem na natureza. E aqui você tem vários exemplos de fenômenos. A gente tem um fenômeno aqui de Newton, que explicou a gravidade, certo? Essa história aqui, alguns dizem que é mentira, outros dizem que é verdade. É um grande, é uma grande incógnita na área da ciência, essa história aqui. Aqui é uma charge da maçã falando assim: se eu não ajudar o Newton, nunca vai descobrir. Se eu não ajudar, o Newton nunca vai descobrir a lei da gravidade. Aqui também é outro grande conhecimento popular dos planetas, certo? Os planetas estão alinhados. A gente tem Marte, Vênus, Terra. Me desculpem. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, que deixou de ser um planeta. A gente tem um bicho preguiça aqui falando: ei, bobo, preguiça também é lei, porque de acordo com a primeira lei de Newton, todo corpo em estado de repouso tende a permanecer em repouso, certo? Que é uma charge bem engraçada, satirando, fazendo uma metáfora, uma sátira sobre as leis de Newton, certo? E aqui alguns ramos das ciências da natureza. A gente tem a química, que se ocupa do estudo da matéria em uma escala molecular, e a biologia, que estuda os fenômenos ligados a organismos vivos. A física, ela vai abordar os aspectos mais simples e fundamentais da natureza, como o movimento, as forças, a energia, o calor, a luz e o som, certo? Então, a física seria a ciência dos fundamentos, a química seria a ciência das matérias e a biologia a ciência da vida. Juntando todas elas, a gente tem as ciências naturais. Uma intersecção entre química e biologia é a bioquímica, e entre biologia e física, a biofísica, e entre física e química, a fisicoquímica, certo? Agora aqui estão listados alguns diversos ramos da física, certo? A gente tem a física mecânica, que vai abordar fenômenos ligados ao movimento e ao equilíbrio dos corpos, certo?
A gente tem a eletricidade, que vai estudar os fenômenos elétricos. Lembrando que a gente vai, durante o ano, estudar cada tópico desse, com exceção da relatividade e da física quântica, mas todos os outros a gente vai estudar. A gente tem também a termodinâmica, que estuda os fenômenos térmicos, ou seja, questão de temperatura, calor, variação de volume a partir da temperatura, certo? Congelamento. Tudo isso é um campo de estudo da termodinâmica, certo? Também dentro da termodinâmica existem muitos estudos acerca do corpo humano, frente ao calor que a gente emite, a energia que nosso corpo tem, certo? Outro ramo da física muito importante é a física quântica, que estuda os fundamentos físicos relacionados com o mundo atômico. Ou seja, ela pega lá os princípios do átomo, que vocês também vão estudar, e tenta destrinchar coisas muito quânticas, ou seja, a níveis quânticos, né? A níveis de 1 vezes 10 a menos 12, certo? Que é, para quem lembra aí da noção científica, é 0,12 zeros e depois o número 1, certo? Também existe a ondulatória, que vai abordar os fenômenos relacionados à vibração de uma corda e o som, certo? Questões de som, de corda vocal, de pregas vocais, de problemas na voz. Tudo isso é estudado na ondulatória, certo? Questão da relatividade de onda também, tudo isso é estudado na ondulatória. A gente tem questão também da relatividade, que vai estudar o movimento dos corpos em altíssima velocidade, certo? Newton também é o pai aqui dessa ciência. E por último, a gente tem a óptica, que é dedicada aos estudos dos fenômenos relacionados com a luz. Todos os fenômenos relacionados com a luz, cores, a visão também é um instrumento de estudo da óptica, as doenças que o olho possui, também tudo isso a gente vai aprender nessa área aqui da óptica, certo? Também é uma área de grande importância aí para as ciências e para a tecnologia. A gente vai ver agora algumas grandezas que a física possui, certo? Uma grandeza que a física possui são de tempo, comprimento, velocidade, aceleração, força e energia. São grandezas extremamente relacionadas e estão num grupo ligado. Todas elas vão se relacionar em algum momento, certo? O tempo, a gente está falando de tempo palpável, o comprimento, a velocidade que você está, o quanto você pode acelerar, a massa que seu corpo possui, a força e a energia que seu corpo possui, certo? Outras grandezas que estão extremamente relacionadas são temperatura, calor, pressão, volume e trabalho. Temperatura vai dizer o grau que você está, certo? Como na geladeira, o calor também. Temperatura vai dizer o grau. Existem 3 grandes termômetros, no grau Celsius, grau Fahrenheit e grau Kelvin, certo? E calor. Aqui, essa calçada, como é que vocês acham que essa calçada se quebrou? Ela se quebra porque a mudança de temperatura que ela é exposta faz com que ela mude de tamanho, ela aumenta, ela se expande. Então, com tudo que ela se expande, ela acaba se quebrando, certo? Pressão também é uma grandeza muito importante. Volume, qual o volume das coisas e qual o trabalho aquela coisa possui, qual a energia ela tem contida nela, certo? Também são grandezas de extrema importância. Outra frequência aqui, essa frequência está ligada à ondulatória, à área da física, que é a frequência. Frequência seria quantas batidas eu dou, certo? E período seria o ciclo de batidas. A distância de uma batida para outra seria o período, certo? Existe também um comprimento de onda, certo? A velocidade e a amplitude. A amplitude vai ser o quão longe esse som chega. São todas essas grandezas são relacionadas à ondulatória. Pode ver aqui. Antenas de Sky utilizam amplitude, frequência, período e comprimento de onda para emissão de rádios, etc. Aqui na gota também vocês estão vendo as ondas, certo? Quando você vai pular a corda também é uma forma de uma onda. Na utilização de músicas também, tudo isso é forma de ondas, certo? Que possuem amplitude, frequência e período, comprimento e velocidade, certo? Também existe a velocidade
de propagação. Também existe a velocidade de propagação da luz e o índice de refração. Isso aqui é ligado muito à óptica, que a gente vai estudar também, certo? Outra grandeza muito importante são as das correntes elétricas, da potência, carga elétrica, tensão, resistência, energia elétrica. Tudo isso aqui voltado à área da eletricidade. Como a corrente elétrica é passada, o quanto de potência, ou seja, de energia que ela pode gerar, ela possui. A carga elétrica, o quanto de eletricidade ela tem. A tensão que ela causa, certo? A resistência que ela possui e a energia elétrica que ela possui. Outras grandezas de grande importância são do campo magnético, fluxo magnético, energia magnética e força magnética. Tudo isso aqui é uma área da física chamada de magnetismo. A bússola, ela funciona dessa forma, certo? Aqui é um esmalte chamado esmalte magnético, certo? E aqui um ímã também. É um grande exemplo de como essas forças elas vão poder atuar e funcionar, certo? Perante esses princípios e essas forças que existem na natureza. Uma grande área da física é a nanotecnologia, que vai estudar os itens bem pequenos na escala nanométrica que são utilizados para a construção de componentes inteligentes e de alta tecnologia. A nanotecnologia ela pode ser usada na dessalinização da água, ou seja, você tirar o sal da água e tornando a água potável no espaço. Esse aqui é um modelo de DNA, certo? Em coisas na toxicologia, na medicina, na alimentação, na computação e na mecatrônica, certo? Tudo isso aqui, a nanotecnologia, que também é uma nova área da física, ela pode estar atuando, certo? Então, já existe a nanotecnologia em algumas coisas, né? Na pasta de dente, como funciona? Durante a escovação, cristais em escala nanométrica adicionados à pasta aderem aos dentes e ajudam na reposição do esmalte. Isso é um grande exemplo da utilização de escala nanométrica, certo? E já em brinquedos, como é que funciona, professor? Então, durante a fabricação de algumas das matérias-primas dos brinquedos, como plástico ou borracha, adicionam-se nanopartículas de argila para elas poderem terem uma liga, ou seja, uma junção bem mais forte, certo? E como funcionam as nanopartículas em roupas? As nanopartículas em roupas elas são adicionadas às fibras durante a fabricação de tecido. E eles podem se tornar bacteriostáticos, ou seja, inibir o crescimento bacteriano, podem ser repelentes a insetos ou impermeáveis. Essa nanotecnologia pode ser aplicada aqui. Por que as pessoas querem isso? Pessoas que vão para campo, pode ver a roupa aqui, relacionada a campo, acampamento e etc., está muito ligada a essas necessidades, certo? De ser repelentes a insetos e impermeáveis à água, porque você pode passar por diversos caminhos. Também existem tecidos com nanotecnologia que eles impedem o crescimento de ácaro e de fungo para pessoas que têm um problema respiratório. Também é de extrema importância para a sociedade, certo? A física nuclear também é uma área muito importante da física, certo? Ela vai estudar os constituintes e interação dos núcleos atômicos. Elas vão produzir energia considerada limpa, pois não polui o meio ambiente. Porém, o lixo radioativo, é muito importante vocês se aterem a isso, a produção de energia em si, da radiação, ela é limpa. Com exceção do lixo radioativo, que ele deve ser armazenado em locais adequados, seguindo diversas normas rígidas de segurança, certo? Aqui é a bomba nuclear, que é um dispositivo explosivo que deriva sua força destrutiva das reações nucleares, certo? Aqui eu vou recapitular um pouco sobre o método científico. O método científico ele foi proposto por Galileu Galilei no fim do século XX, certo?
E o método científico ele consiste numa metodologia muito efetiva para estudar os fenômenos naturais, os químicos, biológicos e físicos, certo? Primeiro você vai identificar um problema. Depois, você vai desprezar aspectos não essenciais ao problema. Por terceiro, você vai propor uma hipótese, ou seja, uma explicação provisória para o problema, e depois você vai realizar experimentos controlados e monitorados para medir variáveis de interesse. Depois, você verifica se a hipótese é confirmada pelos resultados do experimento. Se confirmar, ok. Se não confirmar, você volta lá para a origem do problema e tenta propor novas hipóteses, novos problemas, e assim vai, seguindo, certo? E como se dá um domínio de uma validade de uma teoria? Quando a nova teoria ela é elaborada para explicar fatos não previstos ou não explicados por uma teoria antiga, ela deve explicar não apenas esses fatos, mas também as situações que foram que vêm explicadas pela antiga teoria. Em outras palavras, a nova teoria deve explicar os novos fatos e fornecer os mesmos resultados para a teoria antiga, no domínio em que esta foi testada, certo? Eu vou reler aqui para enfatizar bem. Quando uma nova teoria é elaborada para explicar fatos não previstos ou não explicados por uma teoria antiga, ela deve explicar não apenas esses fatos, mas também as situações que foram bem explicadas pela antiga teoria. E ela deve explicar os novos fatos e fornecer os mesmos resultados que a teoria antiga no domínio foi testada, certo? Aqui a gente tem uma nova teoria, que é a teoria mecânica de Einstein e a teoria mecânica de Newton. Newton era muito restrito, já Einstein era extremamente mais abrangente enquanto sua teoria. E já a teoria, uma nova teoria aqui, ela teria que ser abrangente ainda mais e pegasse todos os princípios que já foram elaborados por Newton e por Einstein, certo? Pronto, no experimento, você irá explorar quais são os passos para achar uma relação entre uma grandeza física e outras grandezas, baseando-se na experimentação. Você vai pegar um pedaço de barbante, porcas de metal, que são pedaços de metal, fita adesiva, uma régua e objetos pesados, e utilizar o cronômetro. No material, certo? Vou explicar esse experimento e quem achar interessante fazer em casa pode fazer. Você vai pegar uma pêndula, como sugerido na figura, né? E afastar a porca da posição de equilíbrio, mantendo o barbante esticado. E soltando a porca com o cronômetro, meça o período de oscilação do pêndulo, certo? E nesse experimento, você vai pegar os seguintes parâmetros, um de cada vez: massa do pêndulo, comprimento do fio e amplitude da oscilação. E se perguntar em quais casos o período sofreu variação, certo? Com base nos resultados do item 1, é possível concluir que o período das oscilações do pêndulo depende de quais parâmetros, certo? Isso é um dado que a gente posteriormente vou gravar a aula aqui para vocês fazendo esse experimento, certo? Também é muito importante a gente saber a relação da ciência e da tecnologia, certo? Desde os primórdios da civilização, o homem se valeu do conhecimento científico, explicando o desenvolvimento de ferramentas, máquinas e técnicas para melhorar suas condições de vida. Michael Faraday fez a lei da indução eletromagnética, que as coisas magnéticas se atraem. Em geral, o conhecimento científico ele vai anteceder as aplicações da tecnologia, certo? E essa lei aqui que Faraday fez é usada em lâmpadas, em geradores para produzir energia, em estação de tratamento de água e por aí e daí em diante, certo? E as grandezas físicas aqui. Todas as coisas que podem ser medidas são chamadas de grandezas físicas. É algo que é mensurável, possui composição química, velocidade, etc, certo? Como aqui, ó, outra charge. Uma pessoa falou muito frio em um jornal
Pelo menos eu fico por dentro das notícias. Certo? E aqui eu vou explicar para vocês um pouco sobre o Sistema Internacional de Medidas, que é chamado de SI. O SI vai ser o conjunto de unidades de medidas usadas pelos cientistas do mundo todo e são compostos por grandezas fundamentais e grandezas derivadas, certo? Sendo que as fundamentais são consideradas mais importantes. O comprimento a gente vai medir em metro e o símbolo é M. O tempo a gente mede em segundo e o símbolo é S, certo? A massa a gente mede em quilograma, que o símbolo é kg. Essas três aqui são as grandezas fundamentais. Já as grandezas derivadas dessas três são a frequência, que o símbolo é Hertz, e o símbolo é Hz. A força, que a unidade é em Newton, e o símbolo é N. E a energia, que a unidade é em Watt, e o símbolo é W, certo?